Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live sobre o tema Estratégias de Superação para o setor dos eventos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Patrick Sardinha, eu sou diretor e fundador da EasyGo. Nós somos uma empresa focada em soluções tecnológicas para eventos, nomeadamente com a nossa solução, nossa aplicação móvel para o dia dos eventos chamada EasyGo Conference. Nós lançamos agora um novo website. Deixo o convite para visitarem easygo.pt/conference. Como sempre, estão perfeitamente à vontade para colocarem as vossas questões nos comentários. Irei pedir à minha convidada para responder ou para me ajudar a responder. Hoje o tema da nossa conversa é a realidade do setor das hospedeiras e para falar sobre isso convidei a Sara Correia. Ela é a CEO da Spring Events, assim é que é. A minha empresa que fundou há mais de 17 anos. A Sara é uma pessoa que adora aquilo que faz e é uma perfeccionista por natureza. Olá, muito bom dia, Sara. Olá, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu é que agradeço teres aceitado o meu convite. Sara, eu se calhar começava por te convidar a partilhar connosco o teu percurso até ao mundo dos eventos. Ok. Tentar ser resumida, que é para depois ir direito àquilo que se calhar interessa mais às pessoas. Bem, eu comecei a fazer de hospedeira quando andava na universidade, e acho que muita gente passou por isso, e portanto, quando acabei o quinto ano, decidi que, na altura, eu estava a estudar arquitetura. O mundo da arquitetura tem as suas particularidades, e achei que na área das hospedeiras na altura, isto há 17 anos atrás, havia ainda espaço para se fazer muito melhor do que se fazia na altura. E ainda hoje continuo a achar que podemos sempre melhorar, mas naquela altura havia muita falta de, na minha opinião, de um serviço perfeccionista e bem feito e com alternativas para o cliente. E foi assim que a Spring Events começou, numa salinha mínima de 10 metros quadrados na Tomás Ribeiro, ali em Picoas, comigo sozinha e com umas páginas amarelas em papel, porque na altura não era como agora, não é? Portanto, eu construí a minha primeira base de dados para andar a fazer telefonemas a dizer que os clientes queriam, através das páginas amarelas, e depois comecei a tentar vender os serviços. Tive umas fardas, umas diferenças com umas cores, que era uma coisa que na altura não existia, e pronto, foi assim que eu comecei. Ótimo. É basicamente como todos os negócios, não é? Começam com uma pequena ideia, com um pequeno espaço e depois ir crescendo devagarinho ao longo do tempo. Pois provavelmente na altura também não se falava como se fala agora do empreendedorismo e das startups, e não havia cá apoios nenhuns de subsídios, nem programas de compete, nem nada dessas coisas. E não era uma fase fácil financeiramente para o país na altura, portanto até houve algumas pessoas que me disseram, mas tipo, vais fazer isso, mas o país está em crise. Acho que foi também um bocadinho inconsciência. Eu tinha 23 ou 24 anos, quer dizer. Mas se a gente não faz nessa altura, também depois já não faz. Pois não, porque agora já sabemos uma série de coisas. É mais, sim, é verdade, é verdade, é verdade. Olha, Sara, eu se calhar começava por te perguntar, falarmos aqui um bocadinho sobre a realidade do setor e começava por te perguntar como é que está o setor para as hospedeiras. Bem, então se calhar vou começar por explicar para quem não conheça muito, muito bem o setor das hospedeiras. As hospedeiras têm áreas diferentes, perfis diferentes, e existem algumas empresas no mercado que se especializam em determinados perfis. No nosso caso, nós temos muito mais as hospedeiras corporate, portanto é um serviço muito virado para congressos, seminários, reuniões de empresas, portanto uma coisa muito, eventos normalmente formais. Também obviamente temos hospedeiras que fazem outros tipos de serviços e já trabalhamos também muitos anos em ponto de venda. Ponto de venda, para quem também nos esteja a ouvir e não perceba os termos, é trabalhar nos supermercados. Mas nós de facto especializamos-nos mais em congressos, principalmente nos congressos internacionais. Depois existe uma área na qual eu tenho uma empresa concorrente que respeito bastante, a empresa da Joana, que trabalha muito mais na parte de bebidas e tabaco, em que o perfil das hospedeiras é completamente diferente. Uhum. E depois temos as outras empresas que também trabalham, por exemplo, só ponto de venda, portanto só supermercado, portanto dentro das hospedeiras, e se chamarmos às promotoras de supermercado hospedeiras, temos no fundo áreas diferentes. Portanto, há poucas empresas que fazem todas as áreas, normalmente as empresas especializam-se numa das áreas. Portanto, aquilo que eu posso partilhar é a minha experiência
na minha área específica, que tem mais a ver com congressos e com a parte institucional. Nessa parte estamos parados desde março. Ok. Portanto, desde março, janeiro e fevereiro para nós nunca são meses espetaculares. Este ano tivemos um evento grande logo ali em janeiro, que foi por causa da Lisboa Capital Verde Europeia, e tivemos o lançamento da Lisboa Capital Verde Europeia, que tivemos uma participação bastante ativa, e portanto tivemos ali em janeiro de facto um evento maior, não só com hospedeiras, mas com outros serviços. Mas depois disso, quando isto começou a acontecer em março, nós, basicamente, fiquei aqui, o meu ecrã decidiu adormecer, peço desculpa, mas depois em março, de facto, os clientes começaram a cancelar tudo parou, não há congressos, não há ajuntamentos de pessoas e, portanto, desde março estamos a faturar zero, portanto, a realidade é esta. Ok. E existem alguns apoios, existem condições para ajudar estes profissionais, nomeadamente a tua empresa nesta altura? Ok. Aí temos aqui duas partes importantes. Uma parte é a ajuda do governo em relação às empresas e às empresas pequeninas, e outra coisa é se estivermos a falar, portanto, se estivermos a falar da estrutura interna da empresa, que é o apoio do governo, e se estivermos a falar dos nossos hospedeiros, das pessoas que trabalham connosco, que, como no outro dia dizia a Sónia na entrevista da Event Point, são pessoas que são freelancers e, portanto, passam recibos verdes ou atos isolados e, portanto, podem trabalhar para quem quiserem. Do ponto de vista da empresa, quer dizer, os apoios são o que são, é o que dá nas notícias e que as pessoas vão ouvindo. Os sócios gerentes não têm direito a apoio, têm direito, as pessoas que estão em casa têm direito ou a layoff ou a apoio de família. Nós recorremos ao layoff, ainda que tenhamos feito um esforço por pagar os salários a 100% durante alguns meses. Agora já não estamos a fazer isso porque é um bocadinho impossível, porque já percebemos que isso vai arrastar ainda mais do que já é. Portanto, estamos em relação a isso, estamos a recorrer ao layoff, que é o apoio que o Estado nos está a dar, mas entretanto acho que agora já vai mudar, estão prestes a dizer que afinal a partir de agosto e de setembro o layoff já não vai ser o que era e se calhar já pode-se recorrer ao layoff, mas é aquele layoff que não é o simplificado, o que também por si significa que para se fazer esse procedimento todo de layoff, eu não o sei fazer sozinha, como é óbvio, eu tenho que recorrer à advogada e ao contabilista, o que também vai ter custos, o que também é espetacular nesta fase, mas as pessoas têm que cobrar os seus serviços, não é? Portanto, esses são, digamos, os apoios, mas as despesas continuam praticamente todas na mesma, não é? As empresas têm custos fixos que permanecem, obviamente que há alguns que se reduzem, mas há custos fixos que se mantêm sempre. Em relação à parte do staff das hospedeiras, eu tenho falado com algumas delas que têm algumas arranjado alternativas. Tenho, por exemplo, a Thalissa está a trabalhar remotamente para uma empresa que está nos Estados Unidos a fazer apoio ao cliente, por exemplo. Portanto, têm tentado, eu penso que, arranjar algumas alternativas, se bem que nós temos algum grupo de hospedeiras que trabalhavam connosco um mês inteiro e tinham trabalho um mês inteiro e praticamente não trabalhavam para mais ninguém. E é difícil, não é? É difícil também para elas, acho que é para toda a gente. Uma coisa que nós estávamos a falar no outro dia, que também tinha surgido em conversa no pequeno almoço da APCAT ainda em março, antes disso fechar, era que de facto havia muitas empresas que tinham uma dependência muito grande de recursos ou de profissionais que eram pagos a recibo verdes e, portanto, esses profissionais acabam por ter a necessidade de procurar um rendimento diferente nesta área. Achas que esses profissionais estarão disponíveis novamente quando isto começar a abrir? Ou achas que eles irão, sendo forçados nesta altura, se calhar até mudar de área, não é? Achas que eles depois, quando isto voltar a abrir, estarão novamente disponíveis ou então já serão mais difíceis de contratar? Só serão difíceis de contratar se arranjarem alguma coisa que lhes pague mais do que nós lhes pagávamos, por um lado. Por outro lado, eu suponho que o desemprego vai aumentar em flecha, já aumentou, aliás, e vai aumentar ainda mais e vai ficar ainda mais grave e a partir de setembro ainda vai ficar mais grave. Portanto, eu penso que se nós voltarmos a ter trabalho para essas pessoas, a maioria delas vão voltar a trabalhar connosco. Pelo menos na nossa área da parte das hospedeiras. Se calhar se estiveres a falar de uma pessoa técnica, de um técnico de audiovisuais que tem uma especificidade de funções muito técnica, não sei, se calhar se ele entretanto descobrir uma área técnica qualquer que lhe dá gosto, começar a trabalhar
provavelmente para fora de Portugal. Provavelmente, se calhar, não volta à empresa nacional, mas na nossa área eu penso que as hospedeiras voltam. É. E tu, falando aqui um bocadinho mais sobre o perfil do profissional do evento, tu achas que existe um perfil desejado para quem decidir trabalhar nesta altura com o Covid-19, ou o perfil acaba por não mudar muito? Porque agora há muitas adaptações que têm que ser feitas, não é? Ao nível da saúde, da segurança, da higiene. Achas que esse profissional tem que ter um perfil diferente daquilo que tinha até agora? Não, pelo menos para nós não, porque o nosso nível de exigência com as pessoas que trabalham para nós já é um nível elevado. Nós somos bastante exigentes com as pessoas que trabalham connosco. Portanto, nós já temos uma série de procedimentos e temos uma série de condições que eles têm que cumprir para poderem trabalhar connosco. Portanto, é só uma questão de acrescentar alguns procedimentos e de lhes dar a formação adequada em cada evento, porque todos os eventos vão ser diferentes, como sempre, não é? Uhum. E eles adaptarem-se. Não me parece que isso vá ser nada de... Até porque sejamos realistas. Quando houver a vacina, se calhar daqui a 2 anos, já ninguém se lembra disto. Isto vai ser tipo, foi tão difícil, foi tão mal e tal. Vamos estar todos ainda com muitas moças financeiras a recuperar, não é? Não estou a falar dessa parte. Mas do ponto de vista psicológico, eu penso que todos nós queremos pôr isto para trás e voltar com as nossas vidas. Quer dizer, isto é um rombo gigante e, portanto, a vontade de nos adaptarmos e de, se for preciso aprender com isto e dizer, ok, o que é que eu tenho que fazer agora? Tenho que mudar, tenho que desinfetar as mãos, tenho que isto, tenho que aquilo. É uma questão de adaptação. Okay. Não acho que seja difícil. E tu ainda agora estavas a dizer, portanto, se tu de facto tens um negócio parado, se calhar escusado será perguntar se há alguma estratégia que possas usar ou que possas adaptar ou implementar nesta altura, porque de facto tens uma dependência quase total do presencial, não é? Portanto, enquanto o presencial não começar a abrir, o teu negócio de certa forma fica limitado. Completamente, completamente. Aliás, nós durante este tempo, com a minha equipa, nós pensámos sobre o que é que podíamos fazer e se podíamos fazer algum serviço digital, e o que nos pareceu e a conclusão que nós chegámos foi que, quer dizer, o nosso conceito, a nossa base, o nosso ADN é nós vendemos o serviço, a prestação de serviços de pessoas em eventos para receber outros participantes, um sorriso, a forma diferente de atender uma pessoa que vai a um sítio. Portanto, primeiro, o nosso público, o nosso target, os nossos clientes são empresariais, não são pessoas, não são particulares. As empresas neste momento não estão a fazer eventos, portanto não há grande coisa a fazer, não há nada que pudéssemos, que se fala muito agora aí nas redes, vamos nos todos reinventar. Reinventar quer dizer, não vou fazer serviços para particulares, não vamos fazer serviços para particulares, não temos esse mercado, é um esforço enorme para tentar chegar ao nosso cliente, explicar que serviços temos, quer dizer, entre nós fazermos isso, montarmos a estrutura, criarmos a estratégia e implementarmos o projeto que fosse, isto está no fim. E depois, quando isto retomar, tínhamos 2 áreas, 2 negócios, no fundo, paralelos, e vale a pena manter, não vale a pena manter, o que é que se faz? Quer dizer, além do mais, eu para a equipa estar a trabalhar nesse projeto, legalmente não podia estar com o layoff. Layoff, pois. E, portanto, onde é que se ia buscar dinheiro para pagar os salários das pessoas, a full, a 100%, para estar a criar um negócio novo? É uma utopia, na minha opinião. E tu tens recebido pedidos por parte de clientes ou coisas que te chegaram e que ou não terias à espera, ou que de facto devido a essas limitações acabaste por não implementar, ou tem sido mesmo zero? Nós temos recebido pedidos e temos respondido a pedidos de clientes, tanto nacionais como estrangeiros, mas a questão é sempre uma previsão. Ou mesmo que haja uma adjudicação, é sempre com um mas. E, portanto, é isso, nunca é uma certeza, não temos a certeza nunca se de hoje para amanhã, uma vez os restaurantes e os bares, agora a partir das 8, afinal agora vão fechar, e os ginásios, etc. Portanto, Sim. é tudo uma certa incerteza, e temos coisas agendadas para o ano, com congressos cá, agora se vai acontecer, não sei. E tu o teu plano financeiro é construído com essa confiança que se calhar esses vão acontecer ou não? Ou o teu pipeline não está a considerar que se calhar naquela altura poderás começar a repor aquilo que tu nesta altura tiveste que adiantar? Bem, nós felizmente
e nestes 17 anos, nós temos aqui sempre tivemos uma política de reinvestir na própria empresa. E, a mal ou a bem, tínhamos feito um investimento gigante em fardas novas. No final do ano passado, que nos foram entregues, acabadinhas de entregar antes disto acontecer. Portanto, estão lá todas novinhas e impecáveis ainda, prontinhas para ser estreadas. E tínhamos investido também numa app para gerirmos a parte toda dos recursos humanos muito mais facilmente e mais assertivamente, etc. E eu penso que aquilo que nós nos queremos focar isto não é eterno, não é? Isto vai voltar. E nós temos os nossos clientes, nós temos o nosso mercado. Portanto, nós, Spring Events, não vamos acabar, felizmente. No entanto, se tu me perguntares, ok, como é que nos vamos manter? E até quando é que nos vamos manter? Bem, nós vamos nos manter até ser preciso. Como te disse, nós, felizmente, ao longo destes anos, fizemos reinvestimentos na empresa para irmos sempre melhorando aquilo que fazemos, mas também, felizmente, fomos juntando alguma tesouraria, algum à vontade financeira que nos permitisse, primeiro, não termos dívidas a ninguém, nem a fornecedores, nem a ninguém. Nunca ninguém tem problemas connosco de pagamentos. Portanto, nós vamos aguentar o máximo que pudermos com aquilo que temos. E quando isso estiver a acabar, se for preciso ir às linhas que o governo está a disponibilizar, pois então iremos. Porque isto vai voltar, não vai acabar. Quer dizer, pelo menos para nós que temos tantos clientes já fiéis a nós, quer dizer, não fazia sentido. E tu tens falado com esses clientes, tens tentado perceber o otimismo dele ou a predisposição? Predisposição não é, mas a disponibilidade financeira para voltar a investir em ativação de marca quando isto começar a abrir? Sim. Por um lado, temos clientes que, obviamente, os seus plafons, por causa disto tudo e por causa também de crises que as empresas todas estão, mesmo as grandes, se retraíram e, portanto, foram tirar dinheiro às promotoras, às hospedeiras, e, portanto, não vão fazer de todas as ações. E temos os outros que querem fazer na mesma, e se fores ver a BMW e algumas marcas automóveis, por exemplo, não se retraíram e continuaram a fazer anúncios, por exemplo, e ativações, porque as marcas têm que estar junto dos consumidores para se manterem vivas, não é? Portanto, no fundo, ok, se calhar há um bocadinho menos de dinheiro este ano e no próximo para fazer tantas coisas como gostariam, mas as coisas têm que acontecer, porque as pessoas, mesmo na comunidade médica, dos congressos médicos nós fazemos muito, as pessoas precisam de se juntar, há a parte digital, há a opção da parte digital, mas há sempre também uma necessidade das pessoas fisicamente se encontrarem, de fazerem perguntas, de fazerem networking, aquilo que se falava no outro dia, no coffee break, toda a gente trocar os cartões e falar sobre experiências, e isso não se faz digitalmente, não é a mesma coisa. Portanto, os clientes estão connosco também aqui um bocadinho a ver o que é que as coisas dão para no fundo decidirem, ok, agora vamos fazer. Temos, aliás, um cliente comum, agora para novembro, que vai fazer e está decidido a fazer o evento, obviamente uns moldes diferentes, porque a realidade em novembro ainda de certeza que é diferente, mas vamos avançar, até porque os centros de congressos, e isto é uma questão também que foi falada no outro dia, também estão preparados para isso e, portanto, há uma série de medidas de segurança e as medições de temperatura e os desinfetar as mãos e as máscaras e as nossas equipas com as fardas todas desinfetadas, com as luvas que elas vão ter que usar, com a formação que elas vão ter que ter em caso de haver algum caso positivo, o que é que se faz, as salas de isolamento e aquela coisa toda. Quer dizer, é só uma questão de adaptação, penso eu, e de, no fundo, as pessoas pararem de ter medo. Nós vivemos todos neste momento com medo. E pelo menos para mim, eu penso que, ok, as pessoas de risco, todas as pessoas de risco devem manter-se isoladas, mas na minha opinião, todas as pessoas que não são de risco não se devem manter isoladas e nós devíamos voltar ao nosso normal, porque isto não só para as empresas é mau, como para os trabalhadores é péssimo, como vai ter vai ser uma cascata de consequências, inclusive para o governo, porque vai ficar com milhões de desempregados, não pode dar apoio às empresas, agora vai dar não sei quantos milhões à TAP, quer dizer... A TAP, eu acho que o Tribunal Constitucional já conseguiu travar essa partilha. Mas de outra forma. Em relação aqui às empresas, de facto, também no outro dia vi numa live da Event Point a questão de que essas empresas também estão a sofrer. Portanto, aquele investimento que estaria previsto para eventos
se calhar poderá ser um dos primeiros a ser retraído, não é? Tu tens sentido isso ou sentes que de facto a aposta e o investimento que estava previsto é para manter no futuro, quando isto começar a abrir? Eu totalmente não acredito que se mantenha totalmente, o dinheiro não ficou congelado ali num cofrezinho à espera de retomarmos e agora toma lá e vamos fazer o que não fizemos, de maneira nenhuma. Nós trabalhamos com uma marca de perfumaria que tradicionalmente costumam ter lançamentos de fragrâncias. Quer dizer, se as fragrâncias forem relançadas, faz todo o sentido fazer ações. Portanto, podem não ter tanto dinheiro como estavam à espera e como podiam estar em projeto, mas suponho que avancem na mesma, não é? Eles e os outros todos. E tu achas que num evento, avançando, o mercado das hospedeiras, em termos de investimento, se mantém o mesmo ou poderá sofrer ali alguma alteração? Quando se começa a priorizar, às vezes nos eventos em que o orçamento acaba por ser retraído um bocadinho, há setores que se calhar podem sofrer um bocadinho com isso. O mercado das hospedeiras é um deles? É um deles no sentido em que o cliente, se calhar, em vez de contratar 10, contrata 6, por exemplo. No entanto, se os resultados para os clientes finais desses eventos são os mesmos, é o mesmo, não é? Porque a diferença isto é um bocadinho como as hospedeiras no ponto de venda, e haver alguns clientes que querem número, vamos fazer 50 ações. Se a promotora sabe sobre o produto ou não sabe sobre o produto, se ela tem formação, se ela representa aquela marca bem ou não interessa. O que interessa é um número. Se o objetivo for esse, não importa. Se o objetivo for receber bem os participantes no evento, nós precisamos sempre de ter as hospedeiras a receber as pessoas no secretariado, as hospedeiras dentro de uma sala a dar um microfone. Ok, podemos ter os microfones num tripé, é verdade, mas não é a mesma coisa. Portanto, no fundo, vai caber um bocadinho ao cliente perceber quais são as prioridades, não é? Eu pensei que há aqui uma coisa e principalmente isto acontece no ponto de venda, que é o cliente perceber que uma boa hospedeira vai fazer vendas, ele vai ter vendas por causa daquilo. Portanto, ela não é um gasto, ela é um investimento. Agora, se for uma promotora qualquer que está ali e nós fazemos uma pergunta, eu como consumidora quando vou ao supermercado, e faço uma pergunta qualquer à promotora que está a apresentar um queijo e pergunto uma coisa qualquer sobre o queijo e ela não sabe, aquele cliente está a desperdiçar dinheiro. Mais valia não ter lá promotora nenhuma, acho eu. Agora, se for uma promotora bem formada, se for uma hospedeira bem formada, eu acho que faz muita diferença. Pode ser a diferença entre eu levar o queijo ou não levar o queijo. E eu acho que é isso que faz falta às vezes o cliente perceber. O fator humano e as hospedeiras e vai continuar sempre a ser, e nós já tivemos fases em que se quis substituir as hospedeiras por máquinas, por exemplo, para fazer o self-check-in nos eventos, em que as máquinas, a pessoa chega lá com o telemóvel e com o QR Code e etc, e faz o self-check-in e aquilo imprime tudo sozinho, e depois fomos para aí e depois voltámos a ter hospedeiras, em que já chegámos a ter eventos. O ano passado tivemos um congresso aqui em Lisboa grande, em que havia máquinas para self-check-in, mas havia hospedeiras ao lado das máquinas. Porque as pessoas gostam. Olha, ponha aqui, pronto, tiram, ajudam a pôr o... É diferente. A simpatia acaba por ser um cartão de visita muito grande. Claro. Nós somos a primeira... Costuma-se dizer que... eu fiz umas formações no IAPCO que diziam que para um Professional Congress Organizer, para um PCO, a parte mais importante é ele pensar que desde que os participantes dele chegam ao país, a primeira pessoa que eles vão estar, sabes quem é? É o taxista do aeroporto. E é o início da experiência deles no nosso país. É o fator humano. Portanto, daí até chegarem ao local do evento e terem uma hospedeira, ou até no hotel, terem uma hospedeira numa welcome desk, a recebê-los, a encaminhá-los, a indicá-los para o autocarro no dia seguinte para irem no transfer para o local do evento. E no evento terem pessoas a recebê-los, que muitas vezes as nossas hospedeiras respondem a perguntas que nada têm a ver com o congresso, ajudam as pessoas sei lá, até ir a uma farmácia, a comprar o jornal, a ir comprar um presente para os filhos que ficaram em casa, tudo. E isto só se faz com o fator humano, não se faz com máquinas. E tu consegues medir de alguma forma esse resultado? Ou seja, porque eu já te conheço, mas se calhar as pessoas que nos estão a ver não te conhecem, portanto não sabem a tua forma de estar, de trabalhar e o perfeccionismo que tu procuras sempre
junto das pessoas com quem tu trabalhas, junto daquilo que são os objetivos do cliente. Mas também o teu cliente acaba por ter que ter um perfil muito particular, que é também procurar essa qualidade no serviço, no atendimento, na simpatia, no sorriso. Tu consegues depois medir isso e transpor esses resultados para o cliente, para o teu cliente, nesse caso? Completamente, Patrick, porque, vamos lá ver, e por isso é que nós distinguimos um cliente que só quer um número e um cliente que quer qualidade. E o perfil de um cliente e do outro não tem nada a ver. E nós, como agências, se estivermos numa posição em que até nos podemos dar ao luxo de escolher os clientes, pois nós vamos escolhê-los. Porque nós gostamos que a nossa imagem esteja associada a clientes que são tão exigentes como nós e que querem o mesmo que nós e que caminham a passo e passo connosco e que, no fundo, não são nossos clientes, são nossos parceiros. Tal como os nossos fornecedores são nossos parceiros. E a hospedeira também é nossa parceira, fazem parte das nossas equipas. Portanto, isso eu consigo medir? Claro que consigo medir. Sabes como é que isso se mede muito bem? Com os endorsements. E com os clientes voltarem ano após ano, com os clientes fiéis, com os clientes, mesmo estrangeiros, às vezes voltam cá. No outro dia fizemos um congresso com uma cliente que é a Sharon, e é engraçado porque eu conheci a Sharon no primeiro congresso há 10 anos atrás. É a terceira vez que ela vem a Portugal, e foi a terceira vez que ela num congresso nos contratou. E ela foi há 10 anos, depois foi se calhar há 5 e foi o ano passado. E esses clientes que escrevem recomendações e que falam bem do teu serviço são os que depois te recomendam a outros. E isso melhor que nada, é a medição da tua qualidade. Porque se calhar também são clientes que estão preocupados em medir o nível de satisfação dos próprios participantes, não é? Porque eu só vou conseguir saber se a experiência foi positiva se responder um inquérito de satisfação onde lá dentro esteja uma pergunta relativa ao staff, não é? E aí entras tu e os teus serviços. Como no nosso cliente comum, em que o cliente quer uma coisa bem feita, ele tem vindo a crescer nos últimos anos e tem sido, todos os anos, o evento dele tem crescido cada vez mais, e graças aos feedbacks que as pessoas preenchem na tua plataforma, este cliente mede perfeitamente a satisfação dos seus clientes finais, e é engraçado porque é um cliente nacional, e é um cliente que começou pequenino, e é um cliente cujos clientes finais são portugueses, e tudo isto influencia o resultado final, mas mesmo assim é um cliente que, tal como eu e tal como tu, procura o perfeccionismo e melhorar sempre. Portanto, ele valida aquilo que os consumidores dele querem, através da tua plataforma, passa esse feedback para nós e no ano seguinte nós vamos fazer ainda melhor. Portanto, esse cliente está connosco há 5 anos, se não me engano, há 6, tem sido sempre a crescer connosco, comigo e contigo e com os outros parceiros. E eu acredito muito nisto, que é quando o meu fornecedor de audiovisuais é a mesma empresa há 17 anos. O meu contabilista é o mesmo há 15. E porquê? Porque quando nós encontramos um fornecedor que não é um fornecedor, digo outra vez, é um parceiro, e ele é bom, e nós podemos confiar, e sabemos que ele sabe o que está a fazer, é meio caminho andado para nos facilitar o nosso trabalho e para nós sabermos que quando precisamos de um serviço eu não tenho que me preocupar com o meu, com o dele, quer dizer, tenho sempre, mas consigo ter a certeza que o serviço, que as pessoas vão aparecer, que isto é uma coisa que acontece muito na parte de recursos humanos, não é? Que as pessoas não aparecerem. E essa é uma preocupação, por exemplo, nos clientes estrangeiros se nota muito. Os congressos estrangeiros fazem eventos no mundo inteiro e, portanto, eles quando chegam a Portugal fazem um escrutínio de perguntas de quem sabe o que quer, de quem já passou por muita coisa, e é espetacular ver, porque eles vêm para cá com expectativas baixíssimas, devem achar que nós, não sei, que somos muito maus. Porquê? Porque somos muito baratos comparados com o resto da Europa. E depois, ao fim do primeiro dia de fazermos pastas, nos congressos em que ainda há pastas para preparar, chegam ao fim do primeiro dia e quando nós lhes dizemos já acabámos as pastas, eles olham para nós, o quê? Como é que já acabaram as pastas? Já acabámos as pastas. Mas ainda têm mais 4 horas. Já acabámos as pastas, o que é que precisam? E a partir dali todo o congresso vai correr bem. Porque essa é outra questão também importante, que é o medir o retorno. Tu estavas a perguntar, voltando à tua pergunta, que é nós na Spring Events vamos para o terreno com as nossas equipas, muitas vezes. Somos as primeiras a chegar e as últimas a sair. Portanto, nós conhecemos muito bem as pessoas que trabalham connosco. Não é só de uma entrevista, nem é só de irem lá buscar uma farda. É de as vermos no terreno. Gerirmos as pausas delas, gerirmos... Pronto, e conhecemos-las, não é? Fazê-las sentir parte da equipa também, não é?
Claro, claro. E temos pessoas espetaculares. Eu orgulho-me muito, muita gente que nós temos ali. E diz-me uma coisa, o futuro, nós já percebemos que há empresas que forçosamente estão-se a adaptar à tecnologia, aos eventos online, aos eventos híbridos, mas eu não queria ir por aí. Eu gostava de saber a tua opinião relativamente àquilo que poderão ser as novas expectativas do organizador do evento, ou seja, porque ele nesta altura tem duas opções, que é preocupar-se em criar uma experiência ainda mais inesquecível, porque se calhar vai ter menos pessoas e, portanto, vai ter uma dependência muito grande da satisfação, ou achas que vai estar mais preocupada em reduzir custos naquilo que é a organização do evento, mantendo a mesma preocupação com a satisfação dos participantes? Porque se a preocupação for mínima, as pessoas depois não regressam, portanto depois acaba por ter uma necessidade maior de comunicação para conseguir novamente encher a sala. Qual é que tu achas que poderá ser, ou se é que haverá uma mudança de paradigma relativamente a esse posicionamento? Eu acho que, como em tudo, vai sempre haver clientes que vão procurar uma vertente e a outra. Portanto, Uhum. eu acho que vai sempre haver as duas hipóteses, mas mesmo no digital, e no outro dia falávamos sobre isso, há sempre aquela questão de quanto mais então a pessoa está no digital e está à distância, menos ela se vai relacionar com as pessoas daquele evento e, portanto, provavelmente menos ela vai engage, é muito, está-me a faltar a palavra, ela vai, ajuda-me lá, não é engage, é em português, diz-me. Mas queres traduzir o que é o engagement? Sim, a É, pessoa não vai. não se vai envolver tanto ou não se vai sentir tanto Peço parte desculpa, de. exato. O envolvimento com o evento, quando ele for 100% digital, é com certeza muito diferente de quando ele tem o fator humano, não é? Uhum. Portanto, aí provavelmente, mesmo na parte do digital, também temos muito caminho para passar ainda, para os clientes perceberem que o digital não é só vamos fazer digital, vamos ganhar o dinheiro na mesma e é como se nada se passasse e investimos menos. Claro. Mas isso é um longo caminho, eu acho, ainda. Eu se E, calhar, desculpa, desculpa. diz. Não, e não me parece que a longo prazo isso seja. É importante e vai haver mais eventos híbridos a partir de agora, mas o digital não pode ser visto, penso eu, como uma solução. Daqui para a frente vamos fazer digital. É como os miúdos estarem a aprender aulas de digital, quer dizer, não. Sim. Fazer por fazer ou fazer porque os outros estão a fazer, não é? Claro, e vamos estar a dar percentagens, como o meu miúdo teve a aprender percentagens e ângulos com um ecrã à frente, quer dizer, passamos não sei quantos anos a dizer que os miúdos não devem estar à frente de ecrãs e de repente nos últimos 4 meses eles tiveram 6 horas por dia em frente a um ecrã supostamente a aprender matéria, quer dizer, connosco em casa a fazermos de pais, de profissionais, de empregadas de limpeza e tudo e mais alguma coisa. E Eu se calhar, professores. claro, eu se calhar aproveitava aqui o comentário da Angelina, porque a Angelina também é muito essa opinião, porque ela diz que com esta nova realidade os clientes até deveriam pensar ao contrário, ter mais hospedeiros para garantir um melhor serviço e garantir que as regras são cumpridas. Neste caso, o menos é mais. Não, Completamente. desculpa, neste caso, o menos é mais é utopia. Tu concordas Claro. com isso? Completamente, Ok. completamente. Completamente. Se bem que acredito que eles não vão compensar pondo mais ainda. Eu gostava que o fizessem, mas não acredito que o façam. Gostava muito e acho que sim, que iam melhorar muito o serviço aos clientes deles, porque ainda mais do que no passado, as pessoas agora têm dúvidas e medos e, portanto, quanto mais pessoas houver para esclarecer e para desmistificar esses medos, melhor. Uhum. Mas não sei se também não será utopia achar que eles vão contratar mais hospedeiras do que antes, porque não há dinheiro. Mas tu achas que, por exemplo, com estas novas exigências a nível da saúde, higiene e segurança, há necessidade de ter mais pessoas no presencial? Claro que há. Claro que há. Para começar com as medições de temperatura às entradas dos locais dos eventos, não é? Se tiveres um Uhum. evento com uma afluência de 10.000 pessoas, antigamente se calhar não tinhas de ter uma pessoa logo na entrada a medir temperatura, não é? Portanto, não precisavas ter tanta gente, se calhar, no ponto de entrada do local. E é muito melhor, se calhar, ter uma hospedeira a medir a temperatura do que ter uma máquina automática que mede a temperatura e tu metes-te lá dentro. Pois, é diferente. É diferente, é um bocadinho menos agressivo, se calhar, do que agora de repente vamos todos passar por um screening e uma máquina e parece que somos todos robôs. Eu no outro dia, por acaso, também ouvi uma afirmação muito interessante, já não sei quem é que dizia isso, relativamente à medição de temperatura. Também ter o cuidado
de perceber o estatuto da pessoa a quem nós vamos medir a temperatura versus a pessoa que vai fazer a medição. E eles estavam a dar um exemplo, ou era eu que estava a dar o exemplo, que era António Mexia, por exemplo. O perfil da pessoa que vai medir a temperatura, o António Mexia, tem que ser alguém, se calhar, mais velho, para ele ver aquele momento, não é de inferioridade, mas um momento em que as pessoas não estão preparadas para ter algum respeito para com aquilo que está a acontecer. Ou não vês muito isso assim? Eu penso que isso aí, eu se calhar não ia pela idade da pessoa. Não? Ia pela abordagem. Ok. Ia pela abordagem. É uma abordagem pouco invasiva, uma abordagem de bom dia, como está? Posso medir-lhe a temperatura? Ou seja, é a abordagem. Eu penso que isso aí tem a ver com... É diferente de estarmos ali tipo máquinas com um medidor a seguir. Quer dizer, estás a ver a diferença? Sim, só que temos a máscara. O problema é que temos a máscara, portanto o sorriso não passa, não é? Passa nos teus olhos. Sim, talvez. Passa nos teus olhos. É. Experimenta fazer uma brincadeira com o teu filho em que tapas a tua cara toda e só mostras os olhos e fazes caras e vais ver o que é que ele te diz. Tenho de experimentar os olhos também. Portanto, eu acho que tu percebes até pela linguagem não verbal também, tu percebes como é que aquela pessoa te está a tratar e como é que ela te está a dirigir aí, a ti. E isso eu acho que é uma coisa que faz parte de nós, agências, darmos a tal formação às nossas equipas para que isto seja o mais descomplicado possível e o mais simpático possível. E eu ouvi dizer que há umas máscaras transparentes noutros países e tal. Se calhar temos que mandar vir umas máscaras destas, devem ser baratas. Eu vi uma esta semana que tiras a fotografia à parte de baixo da cara e ela vai-te imprimir esta parte de baixo. Ou seja, a tua cara fica completa. Fica bem um bocadinho estranho, é verdade. Eu se calhar agora convidava-te para falarmos um bocadinho sobre este mundo das hospedeiras e do staff. Tu tens aproveitado esse tempo para, por exemplo, descobrir novos talentos, para futuramente poderes trabalhar com eles? Ou é um momento em que de facto nem há espaço para isso? Não descubro novos talentos, tu só descobres um talento quando a metes a trabalhar. Tu fazes uma entrevista a uma hospedeira e consegues perceber por uma série de indicadores se achas que ela vai ser, primeiro se é aceita ou não na nossa base de dados, de acordo com os nossos critérios, e depois se mais ou menos tu consegues prever se ela vai ser uma pessoa que segue os teus critérios, pontualidade, postura, responsabilidade, etc. Mas depois tu só tens a certeza quando tu a vês a trabalhar. E no dia, não é? Se ela chega a horas, se chega no sítio certo. Exato, portanto, descobrir talentos remotamente em Skypes. Conversar com pessoas, perceber a personalidade e depois fazer um filtro para depois pô-las à prova quer dizer, nós não fizemos isso, até porque não te esqueças de uma coisa, nós também, há uma grande componente aqui que tem a ver com a disponibilidade das pessoas, não é? E as pessoas, às vezes, quando elas vão a uma entrevista, elas estão ou a meio de uma licenciatura, ou em fase de, sei lá, tirar a carta de condução, outra coisa qualquer. E, portanto, as disponibilidades, e nós temos lá no nosso software uma parte que tem disponibilidade da pessoa, vai variando. Portanto, o que é que me adianta entrevistar uma pessoa agora que até me diz que está disponível em março e gastar os meus recursos a fazer entrevistas e a tentar conhecer pessoas, se quando isto voltar em setembro, essa pessoa, entretanto, já não está disponível. Eu vou estar a desperdiçar tempo. Além do mais, eu tenho toda uma base de dados de pessoas espetaculares. E a primeira coisa que eu quero fazer quando tiver trabalho é dar-lhes trabalho. Também misturamos sempre pessoas novas. Claro. Só assim é que conseguimos construir equipas cada vez maiores e melhores. E uns ensinam os outros, etc. Mas não temos feito isso. Não? E o que é que tu procuras? E estavas a falar da tua base de dados, da tua análise que tu fazes. O que é que tu procuras quando estás a recrutar profissionais? Segredos da profissão que não te vou dizer. Ok. Não, é assim. Na nossa área, eu vou só mudar aqui um bocadinho de assunto. Depois faço uma pergunta outra vez para me relembrares. Mas eu não sei se tens noção, mas em Lisboa existem, na boa, mais de 20 empresas da nossa área. Toda a gente acha que consegue fazer o serviço das hospedeiras, toda a gente acha que é fácil e toda a gente acha que chama umas amigas e põe a trabalhar ou chama as filhas dos amigos e põe a trabalhar. E, portanto,
Qual é que é, digamos, o segredo para, passados 17 anos, nós estarmos aqui, termos clientes a dizerem bem de nós e nós termos clientes fiéis e nós continuarmos a crescer? É o nosso recrutamento, a forma como nós formamos as pessoas depois no dia-a-dia, quando elas vão trabalhar connosco para o terreno, e o nosso grau de exigência para chegar ao fim do evento, e se for preciso haver pessoas que saem da base de dados e não voltam. E ficam numa lista, não é a lista negra como a Sónia dizia no outro dia, é uma lista interna nossa, em que aquela pessoa nem que volte passar 3 anos, nós sabemos exatamente quando é que ela trabalhou connosco, o que é que ela fez, porque é que não correu bem, porque é que saiu e quando é que saiu. Ok. E isso, portanto, não te vou dizer os pormenores específicos de exigência de recrutamento, mesmo que os dissesse, às vezes copiar também é uma arte. Portanto, não é só copiar, não saber dá. copiar. É preciso saber copiar. Portanto, aquilo que eu te posso dizer é que somos exigentes com elas e connosco, mas também lhes pagamos a horas, pagamos o mais que podemos, cumprimos os prazos de pagamentos às equipas dentro dos prazos, simplificamos, é tudo digital e tudo à distância. E elas acho que também gostam de trabalhar connosco, não vêm para aí hospedeiras dizer nada, está tudo calado, só dizem bom dia, vá lá, malta. Façam perguntas, como a Angelina. E tu tens falado com elas, tens acompanhado esta fase de quarentena das pessoas com quem tu normalmente costumas trabalhar ou que vais contratando? Algumas sim. Como te disse há bocadinho, por exemplo, essa está a trabalhar remotamente para os Estados Unidos, ou outra, por exemplo, que está mais voltada para o teatro, por exemplo. A Helena, obrigada, já me conheço há muitos anos também. Eu acho que é mais por aí, as pessoas, a Catarina, por exemplo, tem feito mais teatro, não falo cotidianamente com elas. Ok. E agora, tu há bocado falaste que, agora voltei aqui um bocadinho mais em cima nos meus temas, porque tu falaste há bocadinho que não trabalhavas o ponto de venda, não é? Ou fui eu que percebi mal? Atualmente nós trabalhamos pouco o ponto de venda e vou-te explicar muito resumidamente o porquê. Quando nós começámos em 2003, a realidade do ponto de venda era pessoas com um bocadinho mais idade que faziam promoções de supermercado e esse era o perfil. E nós na altura não tínhamos esse perfil na nossa base de dados quando arrancámos. Tudo que envolvia o ponto de venda nunca foi uma coisa que me atraísse. E eu, como faço isto por paixão, também tenho que fazer aquilo que gosto, não é? Claro. E, portanto, nunca foi uma área que nos atraísse, até que, passado 4 anos, portanto, em 2007, houve um cliente, uma multinacional, que veio ter connosco e nós entramos num concurso para ponto de venda, para o lançamento de uma marca, de uma marca de bebida, de café, em que o lançamento foi em 2007, portanto, as pessoas mais ávidas procurem no Google, vão descobrir facilmente quem é. Esse cliente veio ter connosco e fez uma reunião connosco, várias reuniões connosco, em que nos desafiou a fazer ponto de venda. Agora imagina, nós éramos 2 pessoas na altura na empresa e eles tinham uma multinacional gigante com uma empresa pequenina que tinha 2 ou 3 pessoas versus uma outra empresa da área do setor da parte das promoções, super conhecida, que fazia promoções e trabalho temporário e etc, a concorrer connosco. E o cliente, houve um dia que disse assim, eu claramente gostava muito de trabalhar com a Spring Events por tudo aquilo que eu já percebi que vocês querem fazer, porque eu propus-me fazer ponto de venda, mas um ponto de venda diferente, com um perfil de pessoas diferente, com as minhas hospedeiras de congressos, mas em ponto de venda, em que disse logo ao cliente que elas tinham que ter uma grande formação, tínhamos que fazer bem, tínhamos que medir resultados em conjunto, e que ele tinha que ter resultados com as minhas hospedeiras, senão não fazia sentido ele ter lá a hospedeira. E ele adorou isso, ele queria fazer isso. E, portanto, adorei, foi uma pessoa com quem eu, por acaso, adorei trabalhar, que foi o Luís e o Pedro, que entrou nessa empresa, na altura era estagiário, e agora já não é, mas continua lá. E lembro-me do Pedro me dizer, eu vou trabalhar convosco, mas eu tenho a minha cabeça a prémio. E eu dizer, ótimo, eu também tenho, vamos lá. O que eles fizeram, essa multinacional? Eles dividiram o país. Ainda que o país tenha comportamentos diferentes em termos de consumo, assumimos isso, não é? Eles dividiram o país porque acharam que nós não íamos ter capacidade para fazer as ações em nível nacional, porque as ações não foram só promotoras, foram com entregas de bancadas e de materiais, e depois eram máquinas de café, tu tinhas que as limpar entre utilizações,
Portanto, tinhas que fazer entregas e recolhas e limpezas das máquinas e de todos os materiais. Portanto, tinhas que ter uma estrutura de ponto de venda que nós não tínhamos. E, portanto, nós fizemos ações de setembro a dezembro e a outra agência fez metade do país. E o cliente, quando chegou a dezembro, fez uma análise. Lá está, um cliente que faz uma análise e que lhe interessa resultados, não são números. Claro. Só de fiz X ações. Então o cliente olhou e disse, ok, eu com menos degustações de produto, vendi mais máquinas através da Spring Events do que através da outra agência. E eu pensei, maravilha, ótimo. A outra agência saiu da jogada e nós ficámos. E tivemos com esse cliente durante 10 anos. Evoluímos com eles, conhecemos a marca como ninguém, faziam, às vezes até dentro da própria estrutura do cliente, iam entrando pessoas novas e nós às tantas já sabíamos mais sobre os produtos do que as pessoas, porque é natural, não é? São anos. Claro. Aquilo para nós era tipo, fazia parte também já do nosso ADN. A nossa história teve um fim natural, por acaso foi uma decisão nossa, mas podia não ter sido, mas acho que estava na altura de fazermos uma pausa e eles irem também desenvolver-se com outras agências, mas já não foi o primeiro cliente que fez isto. Este cliente que trabalha connosco na área de perfumaria fez exatamente o mesmo. Na primeira formação que eu tive com eles, eles dividiram-nos na mesma sala, estávamos nós e outra agência. E, portanto, o cliente também testou as duas e depois escolheu, e felizmente ficámos nós. Portanto, se tu me perguntares se eu tenho falado com a concorrência, não. Exceto a Joana, que eu te disse que respeito bastante e que provavelmente vou-lhe ligar em breve, a nossa concorrência é bastante agressiva. Eu, o ano passado, tive um evento onde precisei de fazer uma parceria para arranjar 30 hospedeiros, porque precisava de 200 e faltavam-me 30. E a primeira coisa que a agência a quem eu contactei fez, e eu tinha-as em estima e com bastante ética, achava que elas eram éticas, a primeira coisa que elas fizeram depois de eu lhes ter ligado a pedir esta parceria foi ligar para o meu cliente. Eu fui transparente e disse-lhes que era o cliente, disse-lhes tudo. Elas foram ligar para o meu cliente. Ora, é claro que o meu cliente ligou-me e disse, Sara, eu sei que tu vais fazer uma parceria, porque isto era transparente, mas, tipo, olha, elas ligaram-me e eu pensei, tipo, a sério? Como é que é possível? Mas há necessidade disto? Não pensam que vão ganhar hoje para ganhar no futuro? Portanto, eu não falo propriamente com a minha concorrência, porque... Mas isso também é devido ao facto da forma como tu estás nos negócios, não é? Que obviamente nem toda a gente é assim, não é? E portanto, isso não tem, só te vai trazer sucesso essa forma de pensar e de estar, não é? Ou não, porque esta coisa de às vezes dizer que não e ser um bocadinho mais assertiva, às vezes agressiva, pode não ser a forma correta numa série de perspectivas de muita gente. Mas, de facto, olha, tem sido a nossa perspectiva, tem sido o ADN da Spring Events estes 17 anos e acho que tem funcionado. E não te sentes tentada, porque o ponto de venda é algo que não fechou, não é? Praticamente nesta fase. Não pensaste em novamente, se calhar, procurar fazer o ponto de venda? Uma pergunta extremamente interessante, Patrick. E vou-te dizer porquê. Porque, eu só faço perguntas, não sei se já tinhas reparado, que só faço perguntas extremamente interessantes. Eu sei. Ainda bem que não ensaiámos isto. Assim é orgânico, é bom. O ponto de venda tem uma particularidade, Patrick. É, na minha opinião, mal pago. As empresas, para fazerem ponto de venda, fazem por causa do volume. Têm muito volume e lhes compensa fazerem a ação. Se tu perguntares a muitas hospedeiras de ponto de venda quanto é que elas ganham, muitas ganham mal e recebem muito tardiamente. E, portanto, ainda no outro dia eu vi um concurso público que saiu e que foi público e vê-se. E eu posso dizer que há agências que fazem ponto de venda e que cobram 7, 8 euros ao cliente por hora. Ora, eu só faço algumas perguntas a essas agências, as perguntas são, quanto é que te pagam a hospedeira? Fazem os seguros que a lei manda? Sabem quanto é que custa fazer um seguro? Por dia? Fazem as consultas de medicina no trabalho, que são obrigatórias? Temos os custos das entregas dos materiais? E temos o custo da promotora? 7 euros hora? Sejamos sinceros, aposto que quase todos nós, a senhora da limpeza que nos limpa a casa e que não nos passa a fatura, ganha mais do que 7.
Pelo menos na capital ganha. Se calhar fora de Lisboa não, mas na capital ganham. E não passam recibo. Portanto, eu vou pôr hospedeiras a receberem 4 euros no ponto de venda? Vou cobrar 7 a um cliente? E depois vou andar a fazer ginástica para fazer credenciais, enviar as credenciais para determinados sítios das lojas, fazer entregas, fazer seguros, fazer consultas de medicina no trabalho. Quer dizer, estou a pagar para trabalhar. Mas tu não consegues passar a mensagem de que a medição, a conversão é negócio no ponto Claro. e é negócio no ponto de venda, e o Claro. cliente não interpreta isso como, ok, então se calhar tem que investir um bocadinho mais? Às vezes, por exemplo, nós criámos uma ferramenta há uns anos atrás que se chama Spring Report, que é uma plataforma online de reporte do ponto de venda, que nasceu até com esse cliente que eu te estava a falar da marca de cafés, em que nós, os relatórios das ações de ponto de venda, e repare, isto foi há 10 anos atrás, não é? Eram feitos em Excel. E imagina o que é para uma pessoa do trade estar a analisar dados de degustações e de etc., se calhar à terça ou à quarta-feira, quando as ações tinham sido no fim de semana. Como é que essa pessoa conseguia reagir e fazer alguma coisa diferente no fim de semana a seguir? Não conseguia. Fora a falha que havia de perca de dados no meio de todo o processo, não é? Portanto, nós criámos essa ferramenta online em que as hospedeiras de promoção, que é como nós lhes chamamos, faziam o report online, nós no back-office aprovávamos o relatório e o cliente tinha acesso a eles e tem dados automáticos, tem gráficos, pode fazer exports por distrito, por insígnia, por loja, por produto, por promotora, para ver a performance da promotora, tudo o que tu possas imaginar. Mas custa dinheiro fazer essa plataforma. Isso custou-nos 40 e tal mil euros. É como te digo, nós sempre investimos em coisas que são uma mais-valia para os nossos clientes. Estão a perguntar, aumentaste o preço ao cliente? Não. Mas valia a pena, nós éramos mais eficientes e o cliente tinha mais retorno. Portanto, nós sim fazemos ponto de venda quando o cliente quer de facto medir o retorno e quer que as nossas hospedeiras sejam um investimento e sejam uma pessoa que os representa junto dos consumidores finais com qualidade. Se for só para estar lá uma promotora a dizer toma lá o seu queijo, não, e que não sabe fazer respostas sobre o queijo e que nem sequer o cliente interessa ter relatórios de número de interações, nem nada. Não vale a pena, nem sequer queremos estar associados a esse tipo de ação. Mas achas que o perfil vai mudar daqui para a frente? Com a escassez, se calhar, a escassez de procura não será tanto, mas com o mercado a contrair? Não? Acho que não. Achas que ele não vai mudar a forma de ver o negócio e pensar, ok, se calhar tenho que investir mais aqui no meu ponto de venda, porque de facto depois a conversão é estratégica, ou é uma ativação de marca como outra qualquer, em que a marca está ali, está a dizer eu existo, estou presente, e para eles é suficiente. Eu acho que para muitos é suficiente estarem presentes. Okay. Tem ali, eu costumo chamar essas hospedeiras os postos, elas são postos. É como um roll-up. Estão ali. E nós não queremos isso. Nós queremos, lá está, nós queremos clientes que querem ser exigentes e que querem retorno, tal como nós queremos retorno, e nós queremos que o cliente faça vendas e tenha repercussões de ter tido o investimento de ter uma hospedeira ali. Portanto, os clientes que quiserem isso, maravilha. Os que não quiserem, de facto, essas agências todas concorrentes que querem volume e que cobram 7 euros hora, pronto, têm os clientes delas e têm o seu sucesso e os seus negócios, mas pronto, estás a ver, somos diferentes, são áreas diferentes dentro das hospedeiras, são perfis diferentes, são formas de trabalhar diferentes. E os clientes são livres de navegar. Claro. Mas também, às vezes, não é que precisam de ser ensinados, mas às vezes a gente precisa de lhes tocar em algumas feridas para eles, às vezes, perceberem que a forma como estão a fazer pode ser melhorada. Patrick, no outro dia, deixa-me só agradecer à Nicole, que me está ali a dizer que gosta muito de trabalhar Tens aqui fãs, tens a Nicole, tens a Helena. Já vi. Obrigada a todas. Onde é que tu estavas? Desculpa, qual é que era a pergunta? Eu não saí daqui. O quê? Estávamos no ponto de venda, estávamos a falar de dizer que se o cliente precisa de ser chamado, não é chamado a atenção, mas às vezes a gente tocando nas feridas, eles perceberem que se calhar a forma como estão, porque alguns até podem não saber, não é? E nós como parceiros do negócio, muitas vezes o nosso papel também é ajudá-los a tomar a decisão mais acertada. Eu penso que sim, que há clientes que, sem dúvida, olha a Inês também, ainda bem, vieram em força, as nossas meninas. Eu penso que sim, que há clientes que precisam desse wake-up
mas mesmo assim posso dizer que nós o ano passado perdemos um concurso de uma marca que também não convém dizer, mas é da área dos cosméticos, em que perdemos o concurso e no dia, e fizemos os cálculos todos o mais assertivamente possível, fizemos a melhor proposta possível financeiramente. E mesmo assim perdemos. E depois eu vi em grupos de Facebook, que existem muitos para recrutamento de promotoras, uma agência a contratar para essa marca, com o logotipo da marca bem visível nos grupos de Facebook, a dizer que era para aquela marca que estava a recrutar, para o dia seguinte. Em sítios, pronto, em todo o lado, até em Lisboa havia em todo o lado. Eu sou-te sincera, aquilo para mim é chocante. Se eu for de uma marca, deixa-me pensar numa marca que não seja minha cliente, que é para não haver as suscetibilidades. Eu sou da Manteiga Primor e de repente eu digo à Spray Events que não quero e digo a outra agência que quer promotoras, e no dia seguinte essa agência está a pôr publicidade para recrutar pessoas para vender a minha manteiga na net, não conhece as pessoas de lado nenhum e elas a seguir vão estar a representar a minha manteiga no ponto de venda. Eu, se fosse da Primor, dizia, o que é isto? Que forma de recrutar é esta? São estas pessoas que vocês não conhecem parte nenhuma que vão pôr a trabalhar para a minha manteiga? É um gasto. Sim, mas aí se calhar alguém precisa de explicar que... Eu disse-lhes, eu fiz print screens e mandei para o cliente. Não, no sentido de que, atenção, que um processo que seja feito assim pode não trazer os melhores resultados para a sua ação. Porque as pessoas às vezes delegam e confiam e, portanto, a partir daí desligam um bocadinho do processo, não é? Este exemplo é alarmante. Eu tirei fotografias do print, porque aquilo para mim foi tão escandaloso que eu pensei assim, isto é uma vergonha. Eu tirei fotografias daquilo, mandei para a cliente e disse-lhe, é assim que as vossas promotoras são recrutadas. No dia seguinte os postos desapareceram todos. Mas se calhar já lá estão agora outra vez a fazer da mesma forma, a mesma agência. Portanto, se os clientes precisam de ser acordados, eu acho que alguns gostam de ser enganados, sinceramente. Não, eu acho que alguns precisam de ser informados ou precisam de ser formados no sentido de ajudá-los e ajudar o negócio deles. Eu acho que aqui o objetivo também é um bocadinho esse. Mas para isso nós estamos cá sempre disponíveis para lhes dizer porque é que nós fazemos diferente. E como é que nós recrutamos e como é que são os processos e como é que nós vigiamos e como é que supervisionamos e como é que reportamos no fim os resultados daquilo que tivemos a fazer. E depois é assim, o cliente ou quer pagar por isso, quer dizer, eu às vezes digo isto e as pessoas ficam, queres um bife do lombo ou um bife da vazia? O preço não é o mesmo. Queres uma rosa ou uma almequer? Eu até adoro uma almequeres, mas ok, o preço não é o mesmo, percebes? Não podes querer a mesma coisa. Quando compras um Maserati, não compras um Opel. Não tenho nada contra o Opel, mas percebes o que é que eu quero dizer? Sim, claro. E nas hospedeiras é igual. As hospedeiras não são todas iguais. As agências não são todas iguais. E, portanto, os clientes, por mim, acho que sim, que eles devem escolher muito bem as agências com quem trabalham. E exigir às agências. Eu acho que deviam exigir. Tenho pena que não exijam mais. Ok. Eu fazia uma pergunta na área dos eventos virtuais, mas nós falamos sobre isso e percebemos rapidamente que no virtual o setor das hospedeiras fica muito limitado, não é? Sim, não quer dizer. Isso preocupa-te? Preocupa-te o facto do futuro passar muito pelo virtual, eventualmente pelo híbrido, não é? Mas com o virtual associado. Por um lado, sim, preocupa-me, porque vamos ter mais híbridos do que tínhamos antes. Mas, por outro lado, é aquilo que eu já te disse. Eu não acredito que, a médio prazo, não se voltem a fazer eventos com pessoas juntas. Tu viste os ajuntamentos de pessoas que houve, as pessoas estão desertas para estar juntas. Nós somos seres humanos, nós gostamos de contacto. Nós gostamos de tomar o café e trocar o cartão de visita, que já não se troca, mas whatever. Trocar o contacto. Nós queremos eventos, as pessoas querem trocar experiências presencialmente e não é o mesmo através do digital. Obrigada, Susana. Também, a Susana tem uma empresa de catering espetacular, também nasceu de um projeto dela, e vão ver o Facebook dela também, com grande esforço e empenho dela, e também tem crescido, e vai crescer ainda mais agora com um espaço novo de produção da comidinha dela. Sara, já estamos aqui a chegar à nossa hora, queria só tentar perceber a tua expectativa em relação àquilo que nos reserva e que te reserva a ti também, a mim, mas principalmente ao teu setor. O que é que tu esperas para o futuro dos eventos nesta fase? O que é que tu achas que vai acontecer? Quando é que achas que
poderemos voltar a ter presenciais. Bem, previsões são previsões, não é? Claro que sim. Portanto, eu posso-te dizer, a minha opinião é só uma opinião e é só uma previsão, e nós às vezes fazemos previsões que são tiros completamente ao lado. Eu quero acreditar que as coisas vão voltar mais ou menos ao que eram. Vai demorar tempo, mas as coisas vão voltar ao que eram. É o que eu quero acreditar. Temos que nos adaptar, e nesta fase de transição temos que nos adaptar, mas eu penso que vão voltar ao que eram. Deixa-me lá dar a pergunta. Não é uma pergunta, acaba por ser dentro daquilo que nós estávamos a falar, não é? Os números mais baratos depois espantam-se que os números das vendas não acompanham, é uma eterna luta de preços que acaba por ter resultado de menor qualidade. E aqui, mais uma vez, passa sempre muito um pouco pela sensibilização junto dos nossos clientes e potenciais clientes, aquilo que é a nossa oferta de valor. Portanto, muitas vezes também passa pela capacidade, se calhar, que nós temos de vendermos o nosso serviço ou a nossa mais-valia junto do cliente, mas também explicar-lhe porquê, não é? Porque é nós e não o nosso concorrente. Desculpa, ainda voltando à questão que me estavas a fazer, há uma coisa que me preocupa, e no outro dia falei disto numa intervenção que houve, que é, se antes nós já nos apercebíamos de que existe, e de que existem muitas empresas com preços que eu não sei como é que depois pagam às hospedeiras, às vezes não pagam, não é? Também há essa parte. O que é que essas agências vão fazer daqui para a frente? Que posicionamento de preço é que vão ter aqui? Porque repara, as agências da nossa área, como eu te disse, são concorrentes, não se unem, não falam, estão de costas viradas e fazem uma autêntica guerra de tu levas 10, eu vou levar 9,5 e esse cliente vai ser meu. E nós temos uma agência especificamente que nos faz target aos nossos clientes e que lhes faz exatamente essa oferta. Isso é uma coisa que, em certa medida, me preocupa. Ou seja, os clientes que eu sei que nos conhecem, que nos são fiéis, etc., nós, no nosso lado, vamos manter os preços, vão ficar inalterados, porque senão o negócio deixava de ter sustentabilidade e estávamos a pagar para trabalhar, não vale a pena, para isso fechávamos. Isso é uma questão que me preocupa, que é o desespero financeiro de muitas empresas que irá com certeza levar a preços bem abaixo de uma empregada doméstica que não passa fatura. E isso sim é uma coisa preocupante. Mas aí também passava por outra coisa, que é, por mais desesperadas que as pessoas estejam para ter trabalho e para fazer serviços, as hospedeiras, elas próprias deviam ser seletivas. E elas próprias, se elas se negarem a trabalhar por determinados valores, as agências não vão descer. Há pouco tempo nós subimos os valores aos nossos clientes porque nós quisemos pagar mais às nossas hospedeiras e percebemos que pagando mais tínhamos uma série de vantagens e de maior lealdade à nossa empresa. Mas os clientes também têm que pagar mais, não é só pagar mais às hospedeiras. Claro. Portanto, também parte das hospedeiras não dizerem, ok, a gente agora está tudo a precisar de trabalho, vamos trabalhar por 4 euros hora ou por 3 euros hora. Se todas não fizerem isso, então o mercado não desce. Se fizerem, bem, daqui a bocadinho mais vale lavar as escadas. Também não é preciso chegar tanto. A Inês diz, alguns clientes não entendem que a qualidade, responsabilidade e profissionalidade se paga e querem ter promotoras de alto calibre sem pagar por isso. Exato, Inês. E principalmente quando os clientes me fazem pedidos, que nós rimos imenso quando eles nos fazem isto, que é, eu quero hospedeiras classe A. Nós rimos imenso, porque achamos que eles estão a falar de ovos. Os ovos é que tens, a classe 0, classe 1, ou então classe A como a Mercedes. Quer dizer, e no outro dia vi um post do grupo em que dizia, queremos hospedeiras magras, elegantes, simpáticas, dinâmicas, que falem inglês, tipo para amanhã. E eu, como é que alguém tem coragem de pôr um post deste? Eu até pensei que fosse no gozo. Mas não era, aquilo era um recrutamento à séria. Nestes grupos que existem por aí. Enfim, é o que é. É o que é. No outro dia encontrei esta imagem, por acaso vou partilhar, para tu me dizeres se tu achas que ou tu estás, ou os teus clientes estão assim à espera que tu regresses ao mercado. Gosto. Estavam com pressa, né? Para embarcar. Não é? Será que o mercado está assim? Olha, eu diria que eu estou lá no topo da escada à espera que o avião chegue para entrar primeiro. Agora, não, fora de brincadeiras. Eu gosto de entrar em último, que é para não estar lá dentro sentada à espera. Mas eu acho que sim. Eu acho que nós, empresas, estamos a querer que o mercado volte depressa porque queremos ter trabalho para pagar a nossa estrutura e as nossas hospedeiras.
os clientes estão com pressa porque eles próprios também precisam de escoar produto que muitos não conseguiram vender. Mas repara, nós estamos aqui a falar sempre da parte negativa, mas nós também temos áreas e também há muitos clientes que para eles isto foi um boom espetacular. Há algumas marcas e alguns produtos, a venda online disparou de tal forma que isto para eles até foi bom. E esses não estão ali na escada de certeza, estão ótimos, estão maravilhosos. Agora, todos os outros, como nós, que não faturamos desde março, acho que sim, estamos todos à espera que, bora lá, vamos começar a trabalhar, nós, agências, mas muitos clientes também, porque os clientes que organizam eventos também precisam nós todos precisamos, não é? Claro. É a economia a mexer. Ok. Sara, para terminar, onde é que podemos acompanhar, seguir o teu trabalho? Nas redes sociais, no teu site? Partilha-nos isso. Bem, no nosso site, claro, nós tentamos manter o site o mais atualizado possível. O nosso Facebook tem mais o target, obviamente, das hospedeiras, e nós comunicamos muito para elas no Facebook. Os nossos clientes, muitas vezes, quando nos contactam, nós temos umas apresentações espetaculares que nos representam muito bem e que nos apresentam muito bem. Não estão disponíveis no site, porque lá está, a concorrência é tão grande que algumas coisas são literalmente copiadas quando tu as publicas. E, portanto, aposto que já há aí algumas que devem estar a esfregar a mãos à espera que nós lancemos as fardas novas. E vais começar a ver hospedeiras com fardas novas. Já agora vou já revelar. Calças, meninas. Nós vamos ter calças para vocês com ténis. E pronto. E portanto vais começar de repente a ver ao longo do próximo ano, de certeza, agências com calças. Não é calças de ganga e cada uma com as suas. Também há esta diferença. Não é, vamos todas fazer uma empresa de hospedeiras e depois cada hospedeira tem a sua roupa. E cada hospedeira tem a sua... Mas isso também é bom, estar a liderar a tendência, ou não? Está ótimo. Se quiserem acompanhar e fazer, por nós é tranquilo. O que nos importa é que são os nossos clientes percebam que têm muitas opções e percebam as cores todas que nós temos, e temos uns cintos coloridos e vestidos, e agora temos uns coletes e blazers coloridos. Portanto, temos aí uma quantidade de fardas maravilhosas para retomar aqui, adaptando-nos o mais possível a cada cliente e customizando cada evento. Então, estamos prontos, bora lá. Sim, senhora. Sara, olha, muito obrigado. Gostei muito de estar à conversa contigo. Obrigada. Obrigada também ao Pedro. Quero agradecer a todas as pessoas que tiveram a assistir e que tiveram aqui a contribuir com todas as questões e todos os bons dias que são sempre ótimos de nós recebermos. Voltamos na próxima semana, no dia 1 de julho, à mesma hora. Mais uma vez, Sara, muito obrigado. Muito obrigado a todas as pessoas que estiverem a assistir e faço votos de resto de um ótimo dia. Um bom dia a todos. Obrigada, bom dia para todos. Obrigada.